Oi, eu sou a Sara e hoje eu vou contar pra vocês as minhas 3 séries favoritas sobre alimentação, sobre comida da Netflix. Vamos lá? Bom, eu sou nutricionista, né? Então eu leio muito e assisto muita coisa sobre alimentação de forma geral, sobre comida. E aí eu resolvi falar pra vocês 3 das séries que eu mais gosto e só 3 pra eu poder falar um pouquinho dos detalhes dessa série, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas. Bem, a primeira série que eu vou indicar da Netflix é a Cooked, é a série do Michael Pollan. Eu gosto de tudo que o Pollan faz. Ele tem uma série de livros sobre comida, sobre alimentação, entre elas Em Defesa da Comida, O Dilema do Onívoro. E o que eu gosto do trabalho do Pollan é porque ele escolhe um tema e se aprofunda nele. Ele tem um trabalho de pesquisa muito bom. E a outra coisa é que tudo que ele explica, ele transforma tudo numa linguagem muito simples e muito gostosa de se ler, de se assistir. E aí nessa série da Netflix, ela só tem 4 episódios. E cada episódio é focado em um elemento na natureza e como esse elemento transforma o alimento. Então ele fala sobre o ar, sobre a terra, sobre a água e sobre o fogo. Ele viaja para diferentes partes do mundo, ele faz essa conexão entre a comida e o alimento. É muito gostoso de assistir. A fotografia da série é linda também. E aí eu acho que meus episódios favoritos são o sobre o ar. O Pollan fala nesse episódio sobre a panificação. Ele explica, por exemplo, a função do glúten. Por que que tanta gente tem medo do glúten? Qual que é a função do glúten na panificação? Que ele dá aquela elasticidade na massa, cria aqueles buraquinhos no pão, faz ele ficar mais fofinho. E que nem todo mundo tem problema com glúten, que muita gente não sabe, mas a indústria acaba se aproveitando disso. E aí também eu gosto muito do episódio sobre a terra. Nesse episódio o Pollan vai falar muito sobre fermentação dos alimentos, como que acontece esse processo. E aí ele fala, por exemplo, da fabricação de queijos, e ele mostra um especialista, explica como que é feito, viaja para algum lugar do mundo. E também ele fala nesse episódio sobre a produção de cervejas e é muito bacana de assistir. A minha segunda série favorita, eu acho que é a mais conhecida dessa lista, que é Chef's Table. É uma série documental da Netflix que tem várias temporadas. E em cada episódio a gente conhece a vida e o restaurante de algum chefe e de algum chefe reconhecido da gastronomia mundial. Então é legal porque a gente entende um pouco do processo criativo daquele chefe, qual que é o objetivo dele, qual que é o foco dele na cozinha, por que que ele se tornou chefe, e aí eles contam um pouco sobre a carreira deles. E aí é legal porque além deles mostrarem o que realmente os motiva, eles contam sobre algumas dificuldades que eles tiveram na carreira deles, por exemplo. Então tem um chefe, se eu não me engano, da segunda temporada, que ele fala que por causa de uma doença ele perdeu o paladar. E aí ele já era um chefe quando ele teve essa doença, que ele perdeu o paladar dele. E como que ele fez como chefe para servir uma comida sem experimentar? Experimentando e não sentindo nenhum sabor. Como que ele superou essa dificuldade? É muito legal de se ver. A fotografia da série também é incrível, é de babá, te deixa com fome. A minha terceira série favorita da Netflix se chama Rotten. E eu acho que é a menos conhecida dessa lista. O que eu gosto da série é que a gente aprende muito sobre a indústria alimentícia e sobre toda a cadeia de produção. Cada episódio da série ele é focado numa indústria específica. Então tem um episódio que fala sobre mel, o episódio que fala sobre alho, o episódio que fala sobre amendoim. E aí a gente conhece como que é o processo produtivo. Essa série explora também os principais problemas daquela indústria. Então ele fala, por exemplo, sobre a fraude dos alimentos. No episódio, por exemplo, do mel, ele vai falar de um caso de fraude gigantesco nos Estados Unidos, vai falar sobre aqueles esqueminhas de corrupção por trás da indústria dos alimentos. E aí isso leva a gente a refletir muito sobre a nossa indústria local também. Então aqui no Brasil já houveram casos de fraude de alimentos conhecidos, reconhecidos, sobre carne, por exemplo, sobre a indústria de leites e por aí vai. E o que eu acho interessante é porque a gente não para muito para pensar sobre isso, sobre o que a gente coloca no nosso prato, na nossa mesa. E o ato de se alimentar, ele é um ato político. E conhecendo melhor a indústria, conhecendo melhor todo o processo criativo, com esse conhecimento em mãos, a gente consegue tomar escolhas melhores. Então eu consigo escolher se eu quero apoiar um grande produtor
que, por exemplo, coloca algum ingrediente ali que faz mal para a saúde, coloca algum produto que não é tão legal para o meio ambiente ou para o ser humano, só para baratear aquele produto. Ou eu vou escolher um produtor menor, um pequeno produtor, um pequeno agricultor, eu vou apoiar ele, eu vou comprar dele, de um produtor que se preocupa com a qualidade do alimento que ele está oferecendo, que tem todo um cuidado com todas as etapas do processo produtivo, ou de um produtor que paga bem, que remunera bem os seus trabalhadores. Enfim, com informações na mão, a gente consegue ter um consumo mais consciente. E qual que é o alimento que a gente coloca no nosso prato? Tem também um episódio que fala sobre, o episódio que foca na produção de alho, e ele conta o caso de uma empresa americana que fornece alho para os Estados Unidos, mas que esse alho ele é descascado lá na China, dentro de um presídio, pelos prisioneiros e de forma forçada, é um trabalho forçado em condições subhumanas. Então é muito interessante ver esse lado da indústria que a gente não pensa, que a gente não conhece, e é bom justamente para abrir o olho, para a gente tomar as decisões mais conscientes. Então é isso, essas são as minhas 3 séries favoritas da Netflix sobre comida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo depois comentando sobre outras séries, sobre outros documentários. E deixem também as sugestões de vocês. O que vocês acham que eu deveria assistir? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!